Fala pessoal, tudo belezinha? Então, vamos para mais uma aula de números complexos. Hoje a gente vai tratar do assunto da multiplicação de dois números complexos na sua forma trigonométrica. A gente tem que tomar os cuidados, lembrar algumas regras de soma, de arcos trigonométricos, mas nada mais do que isso. Bora lá? Então vamos lá. Quando a gente multiplica dois números na forma algébrica, a gente já viu que é basicamente a distribuição que a gente já faz com dois números reais que a gente tem. Mas, para que serve, né, a gente multiplicar na forma trigonométrica? Porque às vezes fica mais fácil, tá bom? Ficam números muito menores e mais fácil da gente fazer, porque as potências ficam as mesmas potências às vezes, só que tu não tem que te preocupar tanto em relação a distribuições, somente a elevar um número a tal potência. Tá? Mas antes da gente começar a ver multiplicação de dois números na forma trigonométrica, a gente precisa lembrar da soma de arcos, tá? Que tu pode ver lá na aula de trigonometria que tem aqui no meu canal, que eu deixo para ti indicado para tu poder ir lá assistir. Então, né, dado que tu tem o cosseno e tu quer somar dois arcos, o cosseno da soma dos arcos é o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, menos o seno do primeiro vezes o seno do segundo. E o seno, a soma do seno de dois arcos, é o que? O seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Anota isso aí no teu papel aí, ó. Dá uma pausa, anota, que vai ser bem importante para tu poder usar. Agora olha aqui comigo. A gente vai tentar multiplicar Z1 e Z2. Seria Z1 vezes Z2. Aqui eu tenho para ti como que é o resultado final dessa multiplicação. Tá certo? A gente só precisa usar a soma dos arcos e a multiplicação dos módulos. Mas eu vou te mostrar aqui nas nossas... Além, tu pode ir acompanhando linha por linha aqui, mas eu vou fazer contigo aqui nessa forma... Aqui de forma deduzindo passo a passo. Vamos lá então? Então vamos comigo aqui, ó. Z1, o que é o Z1? Z1 a gente vai dizer que é norma não, desculpe, módulo, né? Norma é para outra coisa. Módulo de Z1, cosseno, vamos chamar aqui, ó, θ1, mais I seno θ2. Isso aqui é a forma trigonométrica do número Z1. O número Z2 vai ser módulo de Z2, cosseno de θ2, porque é um outro número, né? Mais I seno de θ2. Beleza? Agora a gente vai fazer Z1 vezes o Z2. Então vamos escrever aqui módulo de Z1. Opa, deixa eu arrumar aqui esse módulo. Aqui vai ficar cosseno de θ1 mais I seno de θ1. Opa, desculpem que aqui eu botei, agora que eu vi, eu botei um 2, né? É um 1 aqui. Vezes módulo de Z2, cosseno θ2, mais I seno θ2. Agora, para a gente simplificar nossas contas, vamos juntar os módulos e deixar as nossas, né, funções trigonométricas aqui para serem multiplicadas. Vamos lá. Vezes o cosseno de θ2 mais I seno θ2. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o quê? Aquele chuveirox maroto. Olha lá, ó. A gente vai fazer este multiplicado por este e este multiplicado também por este. O que a gente vai fazer com I seno? Este multiplicado por este e este multiplicado por este. Então vamos lá fazer os nossos resultados disso aqui. Módulo de Z1 vezes o módulo de Z2. Isso aqui é só para tu ver que é possível fazer essas contas, né? Vai ser cosseno de θ1 vezes o cosseno de θ2. E também tu não precisa decorar essas fórmulas, né?
mais I seno θ2 cosseno 1 mais I seno de θ1 vezes o cosseno de θ2 mais I ao quadrado seno de θ1 vezes o seno de θ2. Certo? Então vamos arrumar agora isso aqui. Módulo Z1, módulo Z2. O que vai acontecer? Olha aqui, ó. Esse cara aqui, ó, I ao quadrado, se tu lembrar, I ao quadrado é menos 1. Então, rearranjando aqui o nosso problema, ele vai ficar o quê? Ó? Cosseno θ1 vezes cosseno θ2. Aqui ficou menos 1, então eu vou jogar esse cara aqui tudo para frente, fica menos seno de θ1 vezes o seno de θ2, mais, eu vou deixar o I em evidência nesses dois casos, e vai ser multiplicado pelo que? Seno θ1 vezes cosseno θ2, mais seno θ2 cosseno θ1. Então, tendo isso aqui, agora a gente pode rearranjar o nosso problema. De que forma? Olha aqui, ó, Z1 vezes Z2. Isso aqui vai ficar igual ao quê? Cosseno θ1 vezes cosseno θ2 menos seno θ1 θ2 é a mesma coisa que cosseno de θ1 mais θ2. Mais I, isso aqui, ó, seno θ1 cosseno θ2, seno θ2 cosseno θ1, é a mesma coisa que seno de θ1 mais θ2. Dessa forma, a gente conseguiu chegar lá na mesma fórmula que é apresentada aqui nesse slide, tá certo? Então eu deduzi com vocês. Para a gente complementar a aula de hoje, vamos calcular a multiplicação desses dois números complexos na forma trigonométrica. Se caso tu quiser adiantar, só olhar a resposta, tá aqui, ó. Eu fiz para ti. Mas eu vou fazer o passo a passo aqui contigo, como eu sempre fiz em todos os exercícios. Então vamos lá. A gente quer fazer o quê? A gente quer calcular Z1 vezes Z2. Eu vou fazer de duas formas, tá? Eu vou fazer da forma passo a passo e usando o resultado final somente. Então vai ficar o quê? 2 cosseno de π quartos mais I seno de π quartos. Deixa eu fechar aqui. Vezes 3 cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2. Vamos agora juntar aqui o que nos interessa, ó. 2 vezes 3, aí vai ficar o quê? Ó? Cosseno de π quartos vezes o cosseno de π sobre 2, mais I seno de π sobre 2 vezes cosseno de π sobre 4, mais aqui o seno de... Só um pouquinho. Esse vezes esse, este vezes este. Mais I seno de π sobre 4 vezes o cosseno de π sobre 2, mais I quadrado, complementar, seno de π sobre 4, botar pequenininho para sobrar o espaço aqui, seno de π sobre 2. Opa, não coube. Mas aqui vai ficar certinho. 3 vezes 2, 6. Aqui, o que eu vou fazer? Esse I ao quadrado é menos 1. É a mesma coisa que menos 1. Então, vamos lá. Aqui fica cosseno de π sobre 4 vezes o cosseno de π sobre 2 menos seno de π sobre 4 vezes o seno
de π sobre 2. Mais I, que vai multiplicar o quê? Ó? Seno de π sobre 2 vezes o cosseno de π sobre 4, mais o seno de π sobre 4 vezes o cosseno de π sobre 2. Certo? Então, daqui o que a gente tira? Que isso aqui é 6 vezes o cosseno de π sobre 4 mais π sobre 2, mais I seno de π sobre 4 mais π sobre 2. Que no final das contas isso aqui dá 6 vezes o cosseno π sobre 4, isso aqui vai dar 3π sobre 4, mais I seno de 3π sobre 4. Essa é a forma mais difícil de fazer o problema. A forma mais fácil é a gente fazer o seguinte, ó. Z1 vezes Z2 é igual ao módulo de Z1 vezes o módulo de Z2, cosseno θ1 mais θ2, mais I seno θ1 mais θ2. Certo? Então, fazendo isso, a gente teria o que de resposta? Ó? 2 vezes 3, cosseno de π sobre 4 mais π sobre 2, mais I seno de π sobre 4 mais π sobre 2. E isso aqui tudo daria 6 cosseno de 3π sobre 4 mais I seno de 3π sobre 4. É mais rápido, é mais fácil, mas aqui eu mostrei para vocês como usa todos os passos. Espero que tu tenha entendido. Qualquer coisa, deixa a dúvida aqui que eu te respondo nos comentários. Nos vemos na próxima aula. Tchau!